tua palavra esconde, guardada no meu coração. Graça e paz, estou de volta, novamente aqui debruçado com você na Palavra de Deus, meditando e estudando, buscando direção do Senhor para vivermos a nossa vida cristã. O tema que temos abordado nesses dias é Vivendo a Fé até as últimas consequências. E estamos baseando nossas reflexões no capítulo 3 de Daniel, onde registra ali aquela experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego. E nós começamos apontando aqui que o que manteve aqueles homens de pé, o que os sustentou diante das ameaças do rei e do perigo de morte, o que levou aqueles homens a se permanecerem de pé, a não se dobrarem, foram as convicções do coração. E a primeira convicção que eles carregavam com eles era que só Deus merece ser adorado. Com essa convicção, eles não podiam se dobrar diante da imagem do rei. Uma segunda convicção foi a convicção que Deus é soberano e governa sobre tudo e todos. Com essa convicção, eles puderam enfrentar os perigos na certeza de que o governo é do Senhor e que Deus está acima de qualquer rei deste mundo. E hoje eu quero falar com você sobre uma terceira convicção que povoava o coração daqueles três homens. Era a convicção de que a fé se fundamenta no que Deus é e não naquilo que Deus faz. O capítulo 3 de Daniel registra ali no versículo 16 em diante, após serem ameaçados de morte, o verso 16 diz o seguinte: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de responder. Se nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Verso 18: se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Queridos, aqueles homens sabiam quem Deus era. Eles tinham uma convicção no coração, uma certeza sobre quem Deus de fato era. E essa convicção acerca de Deus os manteve fiéis diante das ameaças, os manteve firmes diante das ameaças. E eles decidiram ir até o fim, com milagre ou sem milagre. É preciso enfatizar que essas convicções no coração desses homens de Deus, elas não brotaram do nada, ou que foram resultados de alguma experiência sobrenatural. O fato é que eles aprenderam sobre Deus nos ensinamentos de Deus, através das Escrituras Sagradas. Ou seja, as nossas convicções se fundamentam nos ensinos seguros e infalíveis da Palavra de Deus. É na Bíblia que encontramos o ensino sobre quem Deus é. O ensino esse que deve alimentar e sustentar a nossa vida cristã. Por isso eu quero citar para você aqui alguns textos que enfatizam essa questão de quem Deus é. Capítulo 4 de Deuteronômio, versículo 39, está dito assim: por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, e acima do céu, no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Jeremias 10, verso 6: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Apocalipse capítulo 1, verso 8 vai dizer o seguinte: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Já lá em Isaías capítulo 40, verso 23, está escrito assim: é ele que reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes dessa terra. Verso 25, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Verso 26, levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder.
nenhuma só vem a faltar. Veja, querido, que a Bíblia nos ensina de maneira segura quem de fato Deus é. E eles, querido, aqueles homens, não condicionaram a fé ao livramento. Eles não disseram, por exemplo, assim: se Deus é Deus, Ele nos livrará. Não foi isso que eles disseram. Eles disseram o seguinte: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Queridos, quando eles falaram essas palavras, eles não estavam seguros, não estavam no escritório, não estavam numa posição que desse a eles o direito, inclusive, de fugir dali. Eles estavam diante de um rei irado e próximos a uma fornalha ardente. Mesmo diante de tão grande perigo, eles mantiveram firmes a decisão de obedecer a Deus, se mantiveram firmes nessa decisão. O versículo 18, eu quero repetir, vai nos lembrar isso. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Aqui nós temos, querido, a fé sendo vivida até as últimas consequências. Aqui nós temos um testemunho de que a verdadeira fé, ela não se dobra ao medo e às ameaças. Essa foi, por exemplo, a mesma postura dos apóstolos Pedro e João perante as autoridades judaicas. Depois de serem presos e ameaçados e solicitados que não mais pregassem em nome de Jesus a palavra de Deus, eles responderam assim, verso 9 de Atos 4. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Verso 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E aí, queridos, diante de tudo isso eu pergunto: quem é o Deus no qual você crê? O Deus que você crê é o Deus Todo-Poderoso, revelado nas Escrituras? Ou um Deus fabricado por você mesmo? Ou até um Deus produzido pelo discurso de algum profeta, apóstolo e vendido aí no mercado religioso? Essa pergunta é importante, porque se o nosso Deus é o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, se o nosso Deus é o mesmo Deus de Daniel, é o mesmo Deus de Isaías, eu quero dizer para você, se o seu Deus é o mesmo Deus desses homens, não tenha medo e não se dobre aos apelos idólatras desse mundo, como aqueles homens. Eu digo para você, diante de Deus, diante da palavra de Deus, mantenha-se de pé. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome, porque nós cremos no Senhor. Nós acreditamos no Senhor. E independente do Senhor fazer isso ou aquilo, nós vamos manter a nossa fé firme no Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.